veterinário! Bem-vindo a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. E hoje já é a Vet Class 68, meu Deus. 2 meses e pouquinho já, dando aula praticamente todo dia aqui com vocês, todo dia um tema diferente. E o foco é sempre o mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Ai, deu vontade de... Desculpa, deu vontade de espirrar bem agora? Então, Vet, vamos lá. Hoje, o nosso foco da nossa Vet Class é como engajar aqueles veterinários da minha clínica que trabalham para mim, que trabalham comigo, a vender, uma vez que eles não são interessados em vendas, têm dificuldades em fazer venda. Como é que eu faço, Clarice, para engajar o meu veterinário a trabalhar com vendas, a entender que a função dele aqui também é prescrever e vender mais, para que nós possamos viver, para que eu possa dar melhores condições para o cliente, para os meus colaboradores. Então, trabalhar esse ponto junto aos veterinários é importante. E é muito comum os donos de clínica enfrentarem esses desafios junto aos seus veterinários colaboradores, porque o veterinário ainda vê a venda como um desafio. Muitos vets ainda veem a venda como algo de enrolação, como algo de improviso, ou como uma função que ele não deveria dominar, uma vez que ele é médico veterinário. E a verdade é que todos nós somos vendedores, nós estamos vendendo e nos vendendo a todo momento. E a verdade é que o veterinário, ele não somente deve dominar a arte da comunicação, dominar a arte da venda, porque se ele não conseguir vender o tratamento para o cliente, o seu foco, que é o bem-estar, que é o foco no tratamento, fazer com que ele aconteça, não vai acontecer. Por quê? Porque você não dominou a arte da venda, a arte da comunicação, a arte da influência. E venda, embora muitos pensem que venda é improviso, venda é enrolação, aquela história, né? Ah, o fulano vende até caminhão pegando fogo. É errado pensar assim, porque venda é ciência, venda é estudo, venda é lidar bem com pessoas. E quando a gente começa a virar esse jogo e entender que vendas é ciência, que vendas é estudo, tanto quanto medicina veterinária, a gente começa a entender que não é uma enrolação vender, que não é a história do vender caminhão pegando fogo. Vender é um ato de porque vender, eu tô dando a oportunidade de ele acessar o tratamento como um todo. E se eu domino a arte de me comunicar, de me expressar, de conduzir esse para o tratamento, eu simplesmente alcanço o objetivo, que é o bem-estar animal, percebe? Então, por isso que é tão importante essa Vet Class, que é focar em engajar os nossos veterinários, até mesmo a gente, enquanto gestor, enquanto dono de clínica, ainda que venda é bom e venda é necessário para o nosso negócio. Deixa eu tirar esse blazer que tá me dando um calor aqui. Hoje tá um sol gostoso em Tubarão, em Santa Catarina. Pronto, melhorou. Melhorou? Melhorou? Pra você também? A vender. Não é forçar eles a fazer, aliás, o que é, né? É eles entender quais são os artifícios para uma venda, para positivar uma venda. Quais são as técnicas? É treinar essa galera para de fato vender e fazer entender o real sentido da venda, que não é empurroterapia, que não é enrolação, que não faz sentido para o tratamento dele. Isso é engajar os nossos veterinários, é eles engajarem com o nosso propósito, com o nosso movimento. Isso é sim engajar os veterinários com a venda. Eu vou te ensinar como hoje. Clarice, o que não é engajar? O que eu tô me enganando aqui, que eu acho que eu tô engajando e não tô? É você forçar o veterinário a vender no sentido de terapia, fazer ele vender qualquer coisa,
botar uma meta e ficar botando pressão sem dar artifícios de venda, sem dar suporte para esse veterinário. Porque assim como você, ele também muitas vezes não faz ideia de como que vende. Aqui, por exemplo, atrás de mim, ó, tem livros que falam sobre venda, sobre negócio. Inclusive tem um aqui que é o Spin Selling, que é uma tese de doutorado que explica os argumentos de venda. Não é nem argumento, mas as conversas e as perguntas certas para a gente entender o problema do cliente e esse problema através do meu trabalho. Então, é isso que eu conseguir capacitar o meu veterinário e engajar ele com as vendas. É estudo. E aqui tem só alguns. Lá em casa ficou o resto dos meus livros sobre comunicação, sobre gestão e vendas. E um que eu indico super para vocês é o Spin Selling, que é uma tese de doutorado, e o Receita Previsível, as técnicas de venda para a gente manter uma receita previsível, ou seja, ter previsibilidade de faturamento. Por quê? Eu preciso vender para eu faturar. E quando eu tenho as técnicas certas, eu sei quanto eu vou faturar por mês. Essa é a diferença. E Clarice, talvez eu não saiba vender também. Por isso os meus funcionários não são engajados. Então o que a gente tem que começar a pensar? O que é uma venda? Vamos começar o que é uma venda? A gente está vendendo o tempo todo. E a venda começa desde a hora que eu estou evangelizando, educando as redes sociais através do meu conteúdo. Através do que eu digo que é ideal ele fazer, tanto como humor, tanto como conteúdo mesmo de prescrição, de indicação do que eu preciso fazer para esse animal se manter saudável. E eu estou vendendo também desde a hora que ele entra aqui e eu começo a conduzir a minha conversa para ele entender e perceber o que o animal tem e o que ele precisa. Ontem na na reunião com os alunos do VetBoss, a gente falou sobre experiência do cliente. Esse é o desafio do mês, que é focado em experiência do cliente. E sabe o que é experiência do cliente? Eu não posso vender algo que eu não acredito. Eu não posso vender em algo que eu não faço. Por exemplo, hoje eu fui fazer, ó, tá aqui a marquinha, exame de sangue do meu check-up anual, uma bateria de exames, um monte de coisa. Foi não sei quantos tubos lá para fazer os exames. B12, hemograma, bioquímica, um monte de coisa. E o que acontece? Eu acredito de verdade que a gente precisa monitorar a nossa saúde, saber como é que tá, se não tá faltando de repente algum vitamínico, alguma coisa, para que eu possa ter mais disposição, para que eu possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque às vezes tá faltando uma vitamina, a gente tá meio cansado, eu acho que é normal, não é? Então eu acredito nisso. Então eu acredito que os animais também precisam disso para que a gente tenha uma longevidade, uma qualidade de vida, beleza? Beleza. Se eu não acredito nisso e eu quero vender check-ups anuais, prevenção, cuidados com a saúde do animal, eu não vou conseguir vender. E sabe por que eu não vou conseguir vender? Porque eu não vivo isso. Então não adianta eu forçar os veterinários que não acreditam no tratamento preventivo, que não é tratamento, né? Nos cuidados preventivos, a vender algo que eles mesmos não fazem, que eles mesmos não acreditam. Profilaxia, será que todo mundo faz profilaxia uma vez ao ano, ou a 6 meses? Então quando eu começo a levantar essas situações para as pessoas, eu começo a ter tanta dificuldade de vender aquilo se eu não acredito. Eu acredito na comunicação como ciência, eu acredito que ela é fundamental para qualquer pessoa. Se ninguém considerasse a comunicação, nós não conseguiríamos vender, nós não conseguiríamos crescer enquanto negócio, enquanto empreendedores. Dominar a técnica é fundamental. Mas se eu não sei me comunicar, se eu não trabalho marketing, se eu não trabalho persuasão, se eu não trabalho vendas, o meu negócio vai estagnar. E aquele sonho que eu tinha de mudar o mundo através da medicina veterinária, ele vai, ó, estamos aí no Setembro Amarelo, né? Então, isso é venda. É eu conduzir, é o meu cliente ter um problema e eu dar a oportunidade para ele de solucionar o problema através do meu trabalho. Isso é venda, isso é leal, isso é bonito, isso é experiencial, isso é o certo. O que não é certo é eu servir ele com um serviço meia boca, porque eu tenho pena de vender, porque eu tenho pena de oferecer, pena do cliente gastar e eu não solucionar o problema dele como um todo. Então, isso é venda. E talvez vocês devem estar pensando assim, ai Clarice, mas eu estudei tantos anos na faculdade
e eu não sei nada de vendas, eu não aprendi, eu tenho muita dificuldade, vendas não é pra mim, vendas não é não sei o quê. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vendas é pra todo mundo, porque vocês vendem o tempo todo, desde criança. Desde quando? Venda da prevenção. Gente, a gente vende o tempo todo. Sabe por quê? Vamos começar lá na infância. Lembra quando a gente queria dormir na casa do amiguinho e a gente falava assim: fulano, pede tu pra mãe, porque se eu pedir, ela não deixa. Vocês já fizeram isso? Isso nada mais é do que uma artimanha de venda. Ou seja, qual era o teu problema? Tu queria passar mais tempo com um amigo. E se eu queria passar mais tempo com esse amigo, eu sabia que talvez eu não seria tão persuasivo, eu usei uma técnica para persuasão acontecer. Isso é venda. Então, quando eu quero ter uma solução e conquistar algo, vender essa solução, isso é venda. Eu entender o que eu vou fazer para conseguir chegar nessa pessoa. Ou seja, eu entendi o meu cliente, que era minha mãe. Eu sabia que ela não ia aderir às minhas apelações. Mas quando é outra pessoa, o comportamento dela é esse. E aí eu ia conseguir ter a solução. Isso é negociação, isso é venda o tempo todo, desde quando a gente era criança. Se eu queria fazer medicina veterinária e o meu pai queria que eu fizesse medicina humana, ou direito, ou sei lá, qualquer outro curso, porque as pessoas não acreditavam tanto em medicina veterinária, o que você fez que você vendeu esse sonho? Ou para ele bancar, ou para ele te bancar em outra cidade? Como é que foi vender a liberdade de fazer medicina veterinária quando você era menor de idade ou de repente dependia dos pais de alguma forma para fazer? Isso é venda, porque você acreditava naquilo. E aí você conquistou isso através dos seus argumentos, da sua comunicação. Isso é venda. Então, se você me diz que venda não é para você, que você não curte, que não isso e que não aquilo, eu tenho que prestar atenção em tudo que eu já fiz para alcançar o que eu queria. Isso é venda. Percebe? Eu tenho que começar a entender o que eu de fato acredito e o que eu de fato quero. Agora, Clarice, qual é o jeito errado de vender? É achar que o cliente entrou, eu tenho que oferecer de tudo e empurrar tudo para ele e fazer o veterinário fazer o mesmo. Isso é errado, isso não é venda, isso é empurroterapia, isso é improviso, isso é antiético, isso não é venda. Venda é construir o conhecimento com o cliente e solucionar a vida dele. O jeito certo seria: o cliente entrou, eu já estudei com o meu time qual é a esteira de vendas que a gente tem de produtos e qual é a jornada do meu cliente. Eu já estudei isso. E como eu já estudei isso, ele entende quais são as necessidades do nosso cliente, porque a gente já desenhou a nossa persona, e ele começa a entender quais são os passos que eu vou dar junto desse cliente. Se entrou um filhote, eu já sei que o comportamento do meu cliente com filhote geralmente é esse. Então eu vou conduzir ele dessa forma, para indicar o que eu acredito enquanto tratamento, enquanto serviço, enquanto produto. Isso! Beleza, eu vou conduzindo e construindo esse conhecimento com a pessoa. A solução, se entrou um filhote, ele tem desafios como a primeira vacinação, vermifugação, o enxoval, né? O que é um enxoval, Clarice? Precisa de uma caminha, precisa de um bebedouro, precisa de uma roupinha, precisa, enfim, dos itens que vão auxiliar ele na entrada dele na casa. Ah, Clarice, beleza. Entrou um cão adulto, quais são as necessidades de um cão adulto? Renovar protocolo vacinal, antipulgas, vermifugação, análise desse animal, uma consulta, os exames para ver se está tudo ok. Então, isso são os desafios dentro de um cão adulto. E dependendo da raça e de onde ele vive, de onde ele mora, eu vou começar a perceber que ele também tem essas necessidades. Eu vou construir esse conhecimento com esse cliente e vou oferecer. E o que eu tenho que mostrar para esses veterinários para que eles possam estar engajados com essas vendas, que eles não estão somente vendendo, eles estão cumprindo com a missão deles enquanto veterinário, que é trazer a dignidade do animal, o bem-estar e a longevidade. E quando eu sou incisivo e começo a mostrar a importância e o porquê o tutor tem que fazer isso, eu estou vendendo de forma ética e ajudando a pessoa a viver mais e melhor com esse animal. Então, isso é começar a trazer a cultura da venda, de engajar esses veterinários para vender.
E aí você deve estar se perguntando, Clarice, entendi, eu preciso engajar o meu time para vender mais. Como que eu faço isso? A pergunta que não quer calar. Gosto de receber o cliente como um amigo visitante, fazer a jornada apontada na porta de entrada. Beleza, e aí tu vai conduzindo esse cliente, é isso daí, Renato. Agora você deve estar se perguntando, Clarice, mas afinal de contas, como que eu engajo os meus veterinários para vender mais dentro da minha clínica? Vamos para a nossa parte, onde a gente pega papel e caneta na mão para a gente começar a desvendar este mundo das vendas? Vamos lá? Então, vamos lá. O primeiro ponto para eu engajar os meus veterinários da clínica a vender mais, a fazer com que o faturamento cresça, a fazer que as vendas rodem, é primeiro identificar qual é o meu cliente. Temos que identificar quem eu atendo. Clarice, como assim quem eu atendo? Eu atendo cão e gato, eu atendo animais, eu atendo cavalo, eu atendo vaca, boi, sei lá quem que eu atendo, mas eu atendo bicho. Tá bom, se você é de grande, se você é de pequeno, mas o meu foco é clínica veterinária, então eu atendo pequenos animais. Beleza, mas não é isso. A questão é, quem é o cliente que eu atendo? Eu atendo aquele cliente que ele está focado em deixar o animal dele mais saudável, numa medicina preventiva. Eu atendo aquele cliente que o animal dorme com ele, que tem filhos, que tem independência emocional desses animais. Não, eu atendo aquelas pessoas que já tentaram de tudo e vieram trazer para mim porque eu resolvo. Não, eu atendo aqueles animais críticos porque sabe que tem que ser aqui, porque senão não vai resolver. Não, Clarice, eu atendo gatos. Não, eu atendo problema de pele. A maioria rodou tudo que é veterinário, não deu certo, vem pra mim. Não, Clarice, eu atendo cliente que já quer fazer tudo, que já vem aqui, já faz a clínica, já faz atendimento, daí eu já faço check-up, já mando pro banho tosa, ele só busca o animal bonitinho ou eu já deixo o animal na casa dele. Eu atendo clientes que não tem tempo, por isso que eu faço de tudo aqui e resolvo. Então, isso é entender primeiro quem é o meu cliente. Quando eu tenho claro quem é o meu cliente, eu vou sempre mostrar para os meus veterinários, enquanto vendedores, que o meu cliente tem essas necessidades, essa vida e ele necessita desse tipo de solução, desse tipo de atendimento. Quando eu deixei claro isso para os meus veterinários, não tem enrolação, não tem improviso, porque venda é ciência. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou desenhar a jornada de compra do meu cliente. Clarice, como que eu desenho a jornada de compra? Como que eu desenho a jornada de compra desse meu cliente? Eu vou entender. Se eu já entendi quem é o meu cliente, eu já entendi quais são as necessidades desse cliente, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou entender, bom, se é um filhote, eu vou começar então pelo combo de vacinas, meus primeiros cuidados, beleza? Aí vai ter toda a experiência, vai envolver todo o protocolo vacinal, vai envolver fugação. É isso. Perfeito. Depois que eu entendi isso, qual é o próximo passo da esteira de produtos e jornada de compras? Bom, filhote demanda alguns meses para poder começar com antiparasitário. Deu o tempo certo, um mês antes, eu já começo a conduzir esse cliente para um ano do meu pet sem pulgas. Meu pet sem pulgas durante um ano, que é isso? É um combo, onde tem todo o protocolo do antiparasitário para ele ficar um ano inteiro sem pulgas, mas não é o produto o foco. O foco é o acompanhamento veterinário para garantir que ele está sem pulga, que está funcionando o tratamento que você prescreveu. Isso é o que eu ensino a fundo no VetBoss, que é como transformar. Ontem foi a aula de ontem ainda, produtos e serviços desejados. E a gente consegue fazer isso com antipulgas através dos combos de acompanhamento durante um ano. Aí depois que eu fiz isso, eu entendi que a esteira de produtos é essa. Chegou na metade do combo sem pulgas, eu vou começar a entrar o quê? Com o protocolo de saúde bucal. Ou seja, eu vou introduzir que agora a gente tem que começar a prestar atenção na saúde bucal, da profilaxia. Se é um cliente que faz sentido castrar, eu vou começar a entrar com o assunto da castração. Então, assim, o que eu tenho que entender? Esse cliente, ele tem uma esteira, uma jornada de compras e uma esteira de produto que ele vai acompanhando e consumindo. Eu não preciso vender tudo de uma vez só e chegar lá e atordoar a criatura de tudo que ele tem que comprar. Não, eu vou construindo isso com ele. E aí, durante os próximos anos
de vida desse animal, eu vou conduzindo ele para consumir as necessidades desse pet ao decorrer dos próximos anos. É isso que eu vou fazer. Isso é construir a jornada de compra do cliente, é construir a jornada desse cliente e da estratégia de saúde. Ou seja, a jornada de compra desse cliente aqui nada mais é do que você, enquanto médico veterinário, criar as estratégias de saúde para o teu tipo de cliente, para o tipo de cliente que você atende. Porque vocês são estrategistas da saúde animal. Vocês já perceberam isso? Não é só tratar o que está doente. O veterinário tem que parar de pensar em tratar a doença. Ele tem que começar a trabalhar estratégias de saúde para os animais. Quando ele começa a conduzir e se posicionar dessa forma, a gente começa a ter mais clareza das possibilidades que eu posso ter além das emergências, além dos cães que já chegam aqui doentes. Então, quando eu criei toda essa estratégia de saúde, eu vou eu vou treinar o meu time para essas vendas. Beleza, estratégia de saúde, ok, Clarice, e agora? Qual é o próximo passo? Eu vou olhar para a minha esteira de produtos e eu vou ver o que eu posso oferecer e eu vou buscar dentro dos meus colaboradores sempre oferecer algo a mais. Se a pessoa vem buscando uma ração, eu já vou conduzir na melhor ração e vou dizer... De repente tu leva um petisco para alguns agrados, para quando ele estiver ansioso. De repente tu leva um tablete de saúde bucal, já que ele come dessa ração, que ela tem isso e aquilo. E é bom, é importante que pelo menos algumas vezes na semana você use esse tablete de saúde de higiene bucal. Então, tem claro que se ele veio buscar isso, eu vou sempre oferecer algo a mais que ajude naquela solução que ele está buscando. Se eu tenho clareza disso com os meus colaboradores, a venda acontece. Eu não posso mais me permitir estar passivo. O que é estar passivo ou reativo? E esperar que o cliente venha me buscar para vender, para comprar alguma coisa. Ou reagir quando eu tô quase quebrando e aí eu invento de fazer uma promoção. Não, isso é errado, isso não é engaja-vendas. O que eu tenho que fazer é treinar o meu time para que eles entendam o cliente, entendam a esteira de produtos, entendam a esteira de vendas do meu negócio, para que o meu veterinário já tenha a cultura de vender, de estar ali conduzindo o cliente no processo. É isso que eu vou fazer. Bom, Clarice, entendi a básica. Essa é a básica. Qual é o próximo passo? Metas semanais de venda. Mas muito mais do que metas semanais de venda, eu tenho que ter metas de ações. Porque a venda é consequência das ações. Por isso que eu crio processos. Clarice, como eu faço isso? Clarice, eu tenho que vender 20 mil por semana. Beleza, se eu tenho que vender 20 mil por semana, quais são as ações que eu vou fazer para vender 20 mil por semana? Bom, o meu atendimento vai fazer a reativação dos clientes, vai ligar para quem não aparece há tanto tempo, vai ligar para os lembretes de vacina, para os lembretes de vermífugo. Beleza, tá ali, tô captando por ali. Eu vou fazer uma live por semana para captar mais clientes com foco nisso. Beleza, resolvi. É isso. Qual é o próximo passo agora para engajar os veterinários para venda? Eu vou chamar esses veterinários, eu vou treinar, eu vou dizer, olha, vai acontecer assim e o nosso foco de vendas dessa semana é o combo de filhotes. Beleza, o nosso foco de vendas dessa semana é oferecer pelo menos mais um produto para quem estiver aqui em atendimento que vai facilitar a vida dele, beleza. E eu vou metrificar, ó, nós estamos iniciando assim e sexta-feira a gente tem que chegar nessa meta. Todo dia eu vou atualizar os números, vou mandar no grupo do time. É legal eu instigar a competição, ou seja, ir fazendo ranking de um e descendo, o outro e subindo, para que os veterinários se sintam instigados a vender. Se o outro conseguiu vender, eu também vou conseguir. E a gente todo dia instiga, pessoal, estamos chegando perto da meta. O que está faltando para vocês para alcançar a meta dessa semana? Então, é sim trabalho de repetição, de engajamento, de estar presente para os números todo dia. E se não bater meta, eu não vou ficar quieto, eu não vou ficar calado. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o time e vou perguntar, por que não deu? Por que não rolou a meta? O que teve dificuldade? Por que não vendeu? O que a gente pode fazer para bater meta? Qual foi a tua dificuldade? O que tu achou? O que dá pra gente fazer? E quando a gente começa a implementar isso, eu consigo engajar as pessoas a vender. Tanto os veterinários quanto o pessoal do atendimento. Então, ter clareza sobre isso, ter clareza sobre esse processo vai fazer a diferença.
Para estabelecer metas, o que é melhor? O mínimo de X em vendas ou o máximo de X em vendas? É um número, eu preciso vender 20 mil essa semana. Quais são as ações que eu vou fazer para vender 20 mil nessa semana? Eu vou fazer o atendimento, ligar e reativar as pessoas, eu vou fazer os veterinários oferecerem sempre 2 produtos a mais para cada atendimento. O atendimento que tiver que alguém vier buscar uma ação, alguém vier buscar qualquer coisa, eu tenho claro que eu preciso oferecer isso. Então, é alinhar o número e os processos. O número é consequência dos processos. Mais do que focado no número que eu preciso vender, eu preciso estar focado na quantidade de ações que eu preciso fazer para chegar nesse número. E eu não posso ficar somente passivo esperando o cliente chegar para vender. Não, eu preciso também buscar esse cliente. Como que eu busco esse cliente para que as vendas aconteçam? Redes sociais, WhatsApp, ligar para os clientes. Então, tudo isso é um processo que vai fazer com que a venda aconteça. É simples assim. Eu não posso achar que as pessoas vão estar lá no trabalho, na loucura do dia a dia delas, e vão pensar, tá na hora de ir no veterinário. Isso não vai acontecer. E quando acontecer, é o mínimo. Você, enquanto gestor, tem que engajar o time para fazer isso. Então, como eu faço? Alinho a persona, alinho a esteira de compras e de produtos do seu negócio. O próximo passo é conversar com o time, treinar, traçar a meta e medir diariamente para mostrar que você está de olho e eles têm responsabilidade nisso. Bateu meta? Vamos comemorar. Não bateu meta? O que aconteceu? Jogar a responsabilidade para o time, porque você não consegue vender tudo isso sozinho. Eles estão lá para também te trazer esses resultados. Eu preciso ter muita clareza sobre isso e eu preciso entender que é responsabilidade. Eles precisam também entender que é responsabilidade deles. Como eu faço? Reunião semanal, metas atualizadas no grupo diariamente. Não bateu meta? Sexta-feira é dia de sentar para conversar. Por que não bateu meta? Como a gente vai fazer? Percebe? Esta é a diferença. Clarice, como que eu faço para engajar? Diariamente. Comece a trabalhar essa cultura da venda e traz para eles todo esse aparato. Se trouxe isso para eles e eles não estão vendendo, senta para dar feedback. O feedback é importante para conduzir o nosso colaborador para o resultado esperado, para o crescimento da nossa clínica veterinária. Sentou, fulano? Como ativar e estabelecer vendas recorrentes? Renato, isso é um assunto para outra aula, mas basicamente é você entender quais são os seus custos e entender quanto você precisa faturar para sobreviver. Em cima disso, você vai estabelecer as metas de venda, de crescimento e de quanto você precisa para sobreviver. Se eu preciso de 60 mil para sobreviver por mês, eu preciso vender 60 a 70 mil ou um pouco mais para que eu possa crescer e investir. Percebe? Então tem que ter clareza sobre isso. E precificação é você entender quais são os seus custos fixos e variáveis e precificar a partir disso. Ter a margem, entender qual é a margem que você precisa para sobreviver. É isso que você tem que fazer. Financeiro, a gente precisa trabalhar isso. A gente não pode precificar de acordo com o que o mercado está fazendo, o vizinho está fazendo, porque eu não sei os custos dele. Eu não sei. Agora, se o meu custo é muito menor do que o vizinho, eu não vou fazer também um preço muito abaixo. Eu tenho que estar na ética do mercado, porque senão eu estou sendo desleal e também estou perdendo de ter margem de lucro. Então, eu tenho que ter essa clareza de estratégia de precificação de financeiro. Tema para outra aula. Mas como que eu vou engajar para os meus alunos, para os meus veterinários venderem mais? É metrificar, acompanhar, fazer manutenção, jogar a responsabilidade, mas ter a base pronta, que é quem é o meu cliente, qual é a minha esteira de produtos e qual é a jornada de compra do meu cliente. Fazendo isso, eu vou treinar e vou acompanhar esse veterinário semanalmente. O que vai acontecer? Não deu certo, o veterinário não está vendendo feedback. A gente combinou isso, eu preciso disso errado. Vamos melhorar isso? Vamos. Então tá, eu vou te dar esse prazo e dia tal a gente vai falar sobre isso de novo para avaliar se resolveu. Resolveu? Parabeniza, reconhece. Não resolveu? Feedback de novo, mais um prazo. No terceiro prazo, a gente já sabe que ele não faz parte da nossa cultura e não faz parte do nosso propósito. Ele sabe, porque aí a demissão não pode ser algo surpresa. Não, ele sabe que ele não alcançou os resultados que ele precisava alcançar enquanto colaborador. Então, talvez o espaço dele não seja aqui. Ou, naturalmente, as pessoas que não estão envolvidas com o nosso propósito e com a nossa cultura, naturalmente, elas não se sentirão à vontade de estar conosco
e irão sair. Quer dizer que a pessoa é ruim? Não, a pessoa é maravilhosa. Ela só simplesmente não coube na cultura da nossa empresa, no nosso propósito. A gente tem que começar a separar e entender isso. E eu não estou falando de separar pessoal do profissional porque é meio difícil, mas é entender que talvez o modo dela de vida não funciona assim. É que nem a gente é casado. A gente sabe que eu dou certo com essa pessoa, mas com o marido da fulana que age dessa forma, a gente não daria certo. Ele é mal por isso? Não, a gente apenas não combina. Percebe? Então essa pessoa não combinou com o seu negócio. A gente tem que ter clareza sobre isso. Porque contratar devagar para saber se a pessoa vai dar certo e demitir rápido é o que vai fazer o negócio acontecer. Porque a pessoa certa, no lugar certo, o negócio flui. A pessoa errada, no lugar certo, trava o teu crescimento e o teu negócio. E ter clareza sobre isso é fundamental. Beleza? Combinado? Combinado. A gente conseguiu destravar as vendas por aí. Então agora é só para relembrar como que eu vou fazer para engajar o meu funcionário, entender meu cliente, desenhar a jornada de compra desse cliente, desenhar a esteira de produtos desse cliente e treinar o time, meta semanal e acompanhamento dessa meta, trazendo a responsabilidade. Focar nas ações, parar com a passividade, tá bom? Então, Vetes, hey, estamos por aqui com a nossa VET Class 68. Te espero segunda-feira, 9 horas da manhã, pra gente fazer a nossa VET Class 69. E te convido para nossa imersão VET Boss, que vai rolar no dia do médico veterinário. Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio, tô te esperando lá. Essa imersão eu vou te ensinar a dobrar o teu faturamento e ter liberdade de tempo. E além disso, vamos inaugurar um espaço novo, VET é lançar a marca nova do VET Empreendedor. Vai ser um dia bem especial. Bem no dia do médico veterinário, é meu presente para vocês e eu te espero lá para participar dessa imersão. Link na bio, te inscreve lá, eu tô te esperando, tá bom? E como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda veterinário!